endorfina da Costa Azul. Estamos aqui hoje com o nosso colega Gustavo Lage, cara super renomado aqui na cidade, profissional de Angra dos Reis, que já é um parceirão há muitos anos. Breno, o Gustavo, a gente já tem uma parceria desde a clínica Ultramed, porque o raio-x da clínica Ultramed fica dentro da clínica que ele atende, que é a clínica Angra Trauma, super conhecida também aqui em Angra. E depois disso o Gustavo palestrou lá no Angra Health, falou sobre condropatia patelar. Foi uma excelente aula sobre o assunto para os profissionais aqui da saúde. E agora é um parceiro da Facilicard. Muito bom, a Facilicard que tem trago convidados incríveis. Na última semana, a participação do Rafael Mendes deu o que falar. Tem alguns cortes aí no nosso Instagram e foi realmente muito importante trazer à tona aqui diversos temas importantíssimos, né, Rafael? Quer dizer, Matheus? É isso aí, a gente está tentando trazer cada vez mais novidades, né? O número de parceiros só cresce, então os usuários do cartão estão se beneficiando cada vez mais. Inclusive até com ótica, agora dê uma olhada lá. Várias óticas com muitos descontos, principalmente sempre na área da saúde, mas também em diversas áreas de lazer, de educação. Temos cursos técnicos profissionalizantes, cursos de inglês, tem os restaurantes, mas o principal ainda é na área da saúde, mas a gente tem, o usuário tem muitos benefícios, né, Breno? Então, assim, vale muito a pena o cartão, por isso que a gente está trazendo essa divulgação. E a ideia aqui no programa é, junto a isso, trazer conteúdo, trazer o pessoal que é parceiro. E até agora a gente só trouxe fera, né, Breno? Só fera, meus amigos. Então já faça aí as honras da casa, presente o convidado de hoje. Vamos lá, já dei uma prévia aqui, uma breve apresentação aqui do Gustavo, mas eu vou pedir, Gustavo, para você mesmo se apresentar aí, falar para a gente um pouquinho da sua história aqui em Angra, da sua trajetória profissional e dentro da ortopedia, que é a sua especialização. Bom dia, Matheus, meu amigo. Bom dia, Breno. Bom dia, ouvinte. Eu sou o Gustavo Lage, eu sou ortopedista, me formei na Faculdade de Medicina de Campos, fiz a minha residência, na sua maior parte, no Hospital Federal do Andaraí, me especializei, fiz medicina esportiva no HTO e estou na ortopedia desde 2003, ou seja, lá se vão 22 anos aí como ortopedista. Vim trabalhar em Angra em 2005, no hospital, na época, do Costa Verde, e juntamente com meus sócios, Nakamura, falecido, saudoso, Luiz Antônio, nós formamos a clínica Angra Trauma, que hoje se torna Frei Inácio, junto com o parceiro Matheus, que tem um setor de radiologia dentro da clínica. E a minha especialidade, minha subespecialidade em ortopedia é joelho. Então estamos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre a minha especialidade. Vamos lá, doutor Matheus. Vamos lá, vamos falar aí. Gustavo, fala pra gente, antes de a gente começar a direcionar de repente para uma coisa mais específica, queria saber assim, dentro lá do seu consultório, do seu dia a dia, o que mais você recebe? Quais são as principais patologias? Você é especialista em joelho, então assim, só dentro do joelho ele tem inúmeros casos de lesão, tem lesão muscular, lesão tendínea, ligamentar, menisco, enfim, mas também a gente sabe que você é um cara de referência na cidade, atende tudo quanto é tipo de articulação e outros problemas ortopédicos. O que é mais comum que você tem visto e a que você de repente atribui algum problema nesse sentido? O atendimento mais comum dentro da nossa clínica, na
parte ortopédica, são as tendinopatias. São as tendinites, mais conhecidas como tendinites. Você pode ter tendinite do ombro até o pé, nos mais variados tipos de tendões, mais variados tipos de lesões, que vão desde tendinite pura, inflamação, até lesões nos tendões. Outro atendimento muito comum em ortopedia na cidade aqui, e acredito que seja em geral, são os problemas de coluna, entendeu? Mas na minha clínica, lá na Angra Trauma, existem 2 especialistas em coluna, que são os doutores Nakamura e o doutor Antônio Jorge. Agora, na minha área, mesmo a ortopedia, os problemas mais comuns hoje são as tendinopatias, são as tendinites. Tem vários outros tipos de problemas, de patologias que são relatados, mas os mais comuns realmente são as tendinites. Realmente, a gente vê aí, até na conversa com as pessoas, né? Eu lá na clínica fazendo exames de imagem, a gente vê o mais comum mesmo é tendinite também. A gente vê muita gente com essa patologia. A gente não sabe, Gustavo, por que é tão frequente assim as tendinopatias? As pessoas fazem movimento errado, desgaste, é o estilo de vida que a gente leva hoje em dia. O que você acha que de repente está atribuindo mais a ter tanto volume assim de pessoas evoluindo? Eu vejo muito de ombro, né? Impressionante, realmente você citou o ombro aí, mas o que você acha que está levando tanto aí essa alteração? Não, Matheus, olha só, as tendinites elas sempre foram comuns desde que o homem começou a fazer esforço. As tendinites são normalmente relacionadas com esforços repetidos ou esforços feitos da maneira errada. Só que hoje, mais do que, por exemplo, quando eu era tenho 55 anos, quando eu era adolescente, era muito comum nós termos a gente ter dor e não relatar nada, não procurava médico, e essas tendinopatias se curavam por si mesmo, porque não era muito fácil você chegar ao médico quando há 40 anos atrás, como é fácil hoje com os planos de saúde, você vai lá, marca o ortopedista e é atendido. Quando eu tinha 15 anos aqui em Angra, por exemplo, a gente tinha, se eu não me engano, um ortopedista. Hoje nós temos 20 ortopedistas na cidade. Então o acesso à ortopedia é muito mais fácil. O acesso aos exames de imagem, no seu caso, é mais fácil hoje do que na minha época, há muitos anos atrás. Na minha época a gente tinha raio-x, e olha lá, quando eu era adolescente. Hoje a gente já tem outros recursos avançados, como ressonância, que no caso é um dos melhores recursos, não o melhor, para a gente avaliar as tendinopatias. Mas está muito relacionado com o esforço repetido, com sobrecarga de exercício, principalmente em academia, com as práticas esportivas hoje mais, como é que eu vou dizer assim, com um excesso de vigor. E a gente tem muitas hoje, por exemplo, CrossFit, que ela gera muita sobrecarga tendinha, muita sobrecarga articular, entendeu? O impacto é muito grande. Antigamente as lesões eram mais por causa do trabalho. O cara vai lá trabalhar na roça, pega uma enxada, ou o cara trabalha fazendo esforço repetido. Por exemplo, a gente tem muito hoje aqui, nós temos um estaleiro aqui, que gera muito esforço repetido nos funcionários, né? E aí decorre, aí a gente começa a apresentar os problemas dos tendões. Existe também, obviamente, lesões que acontecem pela má prática do esporte. Por exemplo, no tênis, você tem alguns problemas no ombro, alguns problemas no cotovelo, não vou falar especificamente porque são aulas específicas, mas que são ocasionados pela pegada errada na raquete, são ocasionados pelo movimento errado. Por quê? Quando você está numa aula de tênis, por exemplo, o professor te ensina a maneira certa de se você segurar na raquete, a maneira certa de você fazer os movimentos. E muitas vezes a pessoa acaba mudando esses movimentos. Aí começam a aparecer os problemas tendíneos, musculares, mas não é mais hoje do que era antigamente. Só que hoje a gente consegue diagnosticar melhor e as pessoas têm um acesso maior ao médico.
Gustavo, muitos remadores ouvindo o nosso programa agora, indo remar, são diversos clubes de canoas havaianas por toda a cidade. Quer deixar alguma dica para os remadores? Continue remando, que é um esporte maravilhoso. Você ter contato, você ter em Angra, a gente tem o mar que a gente tem, que é relativamente um mar tranquilo para os remadores, e tem essa possibilidade de, além de fazer um esporte muito bom, você ter esse contato com a natureza, continue remando. E continue remando da maneira correta. Hoje, na maioria dos clubes que tem remo, ou na maioria dos locais que tem aula de remo, você tem um profissional lá que ele orienta e ensina como remar. Isso é importante. Eu tenho muito poucos pacientes remadores em relação aos outros pacientes em geral. Então o que eu concluo com isso? Que o remo não faz tão mal assim às pessoas, porque não é muito comum eu ter no consultório paciente com queixa relativa ao remo. Então, para mim, pelo menos que eu recebo, é um esporte muito bom. Continue fazendo, continue remando. Isso aí, Gustavo. Breno, a gente está falando aqui das lesões do esporte, né? Então, já entrou um pouco nessa seara. Óbvio, a gente tem aqui o Endorfina, Gustavo, um programa que tem muito esse apelo pelo bem-estar. Os praticantes de atividade física estão sempre interagindo aqui, inclusive através da comunidade do programa. Então, assim, a gente sabe que está aumentando cada vez mais as pessoas praticando atividade física, é uma coisa muito boa para a sua saúde física, mental, para o seu bem-estar, né? Inclusive liberando o hormônio endorfina. Mas, obviamente, isso também leva às lesões, que é o tema aqui hoje da nossa conversa. Os atletas amadores, principalmente, como você acabou de explicar, muitas vezes fazem alguns movimentos errados. E aí, assim, a gente sabe que tem hoje essas atividades um pouco mais competitivas, um pouco mais um esforço maior, como, por exemplo, o CrossFit. Todo dia que a gente faz uma certa polêmica, né? Com o Rafael foi anabolizante, vamos falar de CrossFit. Gustavo, qual é a sua visão assim, real das lesões, o motivo que causa tanta lesão em algumas atividades? E o que poderia ser feito, assim, esse atleta que gosta tanto de praticar essa atividade, para evitar que venha a ter um problema, muitas vezes até irreversível, né? Não tanto quanto uma tendinite, que às vezes a gente consegue tratar tão bem, mas algumas lesões são realmente irreversíveis. Qual a sua opinião sobre isso? Todo esporte de alto rendimento, e eu considero o CrossFit um esporte de alto rendimento, ele gera lesão osteomuscular no atleta. Não tem jeito, não tem mágica, não tem jeito. Se você pegar qualquer atleta olímpico de alto rendimento, ele tem muito problema quando ele abandona o esporte, seja os 30, 35, 40 anos. Ele tem problema osteoarticular. Isso não é uma coisa que não dá para fugir. Entendeu? O CrossFit que você colocou aqui em questão, a gente tem que buscar, desde lá da criação do CrossFit, na verdade, o CrossFit foi elaborado como um programa de treinamento dos fuzileiros navais americanos, na década de 70, mais especificamente a equipe de demolição. Foi criado um programa para gerar militares de alto rendimento. E depois a equipe de demolição da Marinha, que eram os mergulhadores, eles formaram uma outra equipe mais especializada ainda, que a gente vê em filme aí, são os CIOs. Eles criaram o CrossFit, eles criaram essa prática de alto rendimento, só que gera muito impacto osteoarticular, muscular, tendíneo, e a gente não tem como fugir disso. O que pode ser feito para a gente minimizar os problemas? Usar, quem tem problema no joelho, usar protetor adequado, quem tem problema no cotovelo, usar tiras adequadas para cotovelo, e tratando as lesões, não tem jeito. Quem faz esporte de alto rendimento vai ter lesão e tem que tratar a lesão. Você não pode não tratar a lesão, não pode esconder a lesão e não pode ficar tomando anti-inflamatório por longo período, como muitas pessoas fazem. Até porque o anti-inflamatório é muito bom, a gente usa muito no endotopedia, usa muito. Só que quando você usa por um tempo mais longo,
ele ocasiona problemas, principalmente renais, problemas hepáticos. Então, aí o cara vai lá, está fazendo um crossfit, estou com dor, aí toma remédio, melhora. Aí na semana seguinte, estou com dor, toma remédio, melhora. Na outra semana, estou com dor, toma remédio, melhora. Ele vai ficar tomando anti-inflamatório por um período longo, ocasionando outros problemas de saúde dele. Então, crossfit, quem gosta, deve ser feito com um professor que tenha especialidade em crossfit, porque ele vai saber, ele vai ter o feeling de saber quando o aluno consegue fazer aquele movimento, quando ele não consegue, e não deixar o aluno fazer, não deixar o aluno fazer uma sobrecarga, que é comum no crossfit também, as pessoas se empolgam e vão aumentando a carga, vão aumentando a carga, vão aumentando a carga, vão aumentando a frequência, entendeu? E não fazer crossfit sem um auxílio, sem a orientação do professor. Isso é muito importante. Infelizmente, para quem gosta de atividade de alto impacto, como o crossfit, vai ter lesão, não tem jeito. Raramente uma pessoa que faz atividade de alto impacto não vai ter uma lesão. Agora, beleza, vamos tratar. E se tiver repouso, se tiver o repouso necessário, tem que fazer, não dá para inventar moda, tem que tratar. Mas continue fazendo, que esporte é importante para todo mundo. Eu vejo muito isso, a pessoa tem que se respeitar, né? Respeitar a alimentação, respeitar até onde que ela pode ir. Todo esporte eu vejo isso, né, Gustavo? O que chama a atenção às vezes do CrossFit, como você falou, é um pouco ali da questão da competitividade, que muitas academias às vezes ficam ali naquela brincadeira, um vai com o outro, e a gente vê que quando o nosso corpo já está mais cansado, fazer o movimento da forma correta começa a ficar mais difícil, o corpo não responde tão bem, e é justamente a hora que é aquele finalzinho do treino que o cara fala assim, não, eu vou conseguir superar esse objetivo hoje, é a hora que ele aumenta a carga, o corpo já está cansado, e aí é a hora que faz a lesão irreversível, né, Breno? Verdade, meus amigos. Agora, às 6h33 da manhã, a gente tem que fazer um break de 2 minutinhos. E já voltamos aqui com o ortopedista, o Dr. Gustavo Lage, também com o Dr. Matheus Villanova. Você pode participar mandando a sua mensagem no 981574848. A gente volta rapidinho. Vamos lá. Pegou leve, pessoal, tá? Aí não, mas tá na live aqui, tá gravando tudo aqui. A Andréia Portugal mandou um beijo pra você aqui, ginástica artística CBA. Beijão grande pra você, André. Não, tá de boa, tá de boa. Ele quer ser mais polêmico. Semana passada foi polêmico. O CrossFit da minha época era lateral. Se você pegar o movimento do CrossFit, parece com ele, lombar, se bater uma laje, acaba com a lombar. O movimento do CrossFit da coluna lombar, para a musculatura paravertebral. Na verdade, em relação ao CrossFit, como eu te falei, ele foi desenvolvido pelos CIO. O CIO, ele tem vida útil dos 24, 25 anos, porque o militar americano ele não entra CIO. Ele entra para os fuzileiros, e os fuzileiros eles podem fazer uma prova para virar CIO. Ele não vai fazer prova com 20 anos, ele faz prova com 22, 24 anos. Ele tem uma vida útil de combate, ir para as áreas de conflito mesmo, dos 24, 25 anos, quando eles se formam os CIOs, até os 35, 36 anos. Ele não tem vida útil mais do que isso. E depois? Vai para outras funções? Depois, você pega um CIO que é altamente especializado, ou ele vira instrutor, CIO, ou ele sai e faz as próprias empresas de segurança. São as maiores empresas de segurança que tem nos Estados Unidos. São as empresas de segurança, são os ex-militares. São altamente especializados. Eles têm todo tipo de treinamento da melhor qualidade possível. Então eles passam aquilo para a segurança privada. Hoje viram instrutores, não conseguem mais ir para combate. Raro o CIO consegue ir para combate depois de 35, 36 anos. Justamente pelas lesões, pelo esforço repetido que eles fazem, do treinamento deles. Essa alta capacitação deles gera um problema no futuro. Mesmo que você pega um atleta olímpico, você pega os nossos atletas olímpicos, você olha os atletas que eram há 10, 15 anos atrás, referência, o Daiane dos Santos,
Daniele Poli, ver como é que eles estão hoje relacionados à lesão. Aí pode ver que ela teve na Estácio. Diego Poli, ele tem lesão grave no tornozelo. Quando ele fez uma artroscopia de tornozelo para tratar uma lesão no tornozelo dele, quando ele mostrou isso aí na televisão, mostrou no vídeo aí, um pedaço do fragmento que foi tirado do tornozelo dele, eu falei, pelo amor de Deus, porque aquele fragmento de uma articulação grande, tipo o joelho, já é um fragmento muito grande. Mas você imagina o tornozelo com a articulação pequenininha. Eu falei, poxa, você não chegou a ver isso não? Um pedaço do fragmento? Um pedaço do fragmento, eu falei, cara, como assim? Saiu do tornozelo? Quer dizer, ele não tem mais capacidade de fazer uma atividade de alto rendimento com aquele tornozelo. Vamos lá. Costa Azul 6h37, bom dia! Estamos de volta no Endorfina de Verão, sem frouxura. É isso aí, meus amigos, sem frouxura, hoje com o ortopedista, o Dr. Gustavo Lage, também com o Dr. Matheus Villanova. Com você, Matheus. Voltando aqui, Gustavo, a gente estava num assunto aqui antes do break, falando sobre lesões do esporte e tudo mais. A gente sabe que hoje tem alguns suplementos, não sei se pode dizer o nome suplemento, mas são medicamentos, né? Começaram como medicamentos, como colágeno, condroitina, que tem um efeito benéfico para a cartilagem. E assim, eu queria saber se para a pessoa que faz atividade física ou para a pessoa que ainda não tem lesão, é recomendado ela usar ou esses remédios, esses suplementos são reservados para aquelas pessoas que já têm a condropatia patelar, que já têm a sua lesão de cartilagem estabelecida, ou o cara que está assim, não, eu estou fazendo uma atividade aqui que eu sei que eu posso desenvolver uma lesão de cartilagem futura e eu quero prevenir isso. É benéfico? Como é que funciona essa dinâmica aí? Bom, no caso específico, você está me perguntando de glicosamina, condroitina e colágeno, não é isso? Principalmente isso. No Brasil, ele é remédio. Por que ele é remédio? Porque tem preço de remédio. Não deveria, mas ele tem preço de remédio. Por exemplo, vamos voltar lá no americano. O americano, ele vê isso como suplemento alimentar. Você compra glicosamina, condroitina e colágeno no supermercado. Você não compra na farmácia como no Brasil. Da farmácia tem também, mas você compra isso no supermercado, como suplemento alimentar. Tanto a glicosamina e condroitina como o colágeno, tá, eles fazem parte da matriz da cartilagem. Então, a suplementação com glicosamina, condroitina e colágeno, ela é muito bem vista por qualquer pessoa que faça atividade física de alto impacto. Você tem 16, 17 anos, faz atividade física de alto impacto, eu posso usar glicosamina, condroitina e colágeno? Pode usar sim, entendeu? Não existe contraindicação. O ideal é suplementar para todas as pessoas a partir de 40 anos, sim. Todas as pessoas podem suplementar com glicosamina, condroitina e colágeno. Se você usar o colágeno de boa qualidade, a glicosamina e condroitina de boa qualidade, indicada por um médico, direitinho, eles têm um valor elevado, tem um custo elevado. Eu, por exemplo, se eu tiver que passar colágeno para uma pessoa, ou glicosamina e condroitina, se eu tiver que escolher, eu uso colágeno. Eu tenho resposta dos pacientes melhor com colágeno. Para você ter um padrão ouro, o que um atleta, por exemplo, usa, ele usa glicosamina, outras coisas também, mas vamos falar que da glicosamina e condroitina. Ele usa glicosamina, condroitina e colágeno, mas tem um custo alto. Você comprar glicosamina e condroitina de boa qualidade é caro, você comprar colágeno de boa qualidade é caro. Não use colágeno indicado por farmacêutico, use colágeno indicado por médico, seja ortopedista, seja nutrólogo, seja
clínico, mas é muito importante sim, para a prevenção de lesões. Principalmente se você já tem histórico familiar. Vou dar um exemplo, no meu caso específico, que é a especialidade de joelho. Se você tem lá pai, mãe, irmão mais velho, irmã mais velha, já com problema articular, não existe o menor problema de começar a usar, a suplementar a sua alimentação com glicosamina contida em colágeno. Não tem problema, pode ser usado. Para o atleta, começa cedo a atividade, por exemplo, vou botar no crossfit também. O adolescente lá com 17, 18 anos quer fazer crossfit, pode usar a glicosamina contida em colágeno? Pode usar sim. Que eles são proteínas que estão na matriz da cartilagem articular e eles promovem uma melhor qualidade da sua cartilagem articular. É muito bom você falar isso, Gustavo, porque elucida para muitos dos ouvintes sobre essa questão. A gente, quando é jovem, a gente negligencia muitas coisas fazendo atividade física, porque, como você falou, a recuperação é rápida, e a gente fica pensando assim, não, quando tiver mais velho, vamos começar a ver isso mais para frente. Mas a gente sabe que muitas lesões, inclusive de cartilagem, né, a condropatia patelar, por exemplo, é uma lesão muito comum em pacientes bem jovens. Isso também tem uma relação aí de hereditariedade, né, de familiar e tudo mais. Só que queria aproveitar aqui um pouco para a gente ir para um outro lado das lesões ortopédicas. A gente está falando aqui de quem pratica atividade física, mas queria levar um pouco também para o público idoso, né? Então, lembrando, esse ano o Angra Health, o tema vai ser envelhecimento saudável. A gente já deu esse bizu aqui, mas falando um pouco sobre a população idosa, é muito comum as pessoas terem a osteoporose, né, que já aumenta o risco de fratura por uma fragilidade do osso, a fraqueza muscular, e isso tem sido muito falado hoje em dia, como que é importante ter massa muscular, fazer exercício anaeróbico, musculação com os pacientes idosos, né? E às vezes também o paciente idoso tem uma certa perda de equilíbrio por diversos fatores, né? Seja neurológico, enfim. Queria saber assim, como que a gente faz para ter um cuidado com essa população, prevenir lesões, quais são as lesões mais comuns que você vê e qual é a gravidade dessas lesões, Gustavo? Vamos lá, o idoso. A partir dos 40 anos de idade, nós começamos a decair a nossa massa muscular. A gente é conhecido como sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Como você compensa isso? Com alimentação boa, com menos ingesta de álcool, com não fumando. Fumar é muito, muito, muito ruim para a parte muscular. E existe hoje vários suplementos alimentares que a gente usa para quem tem a sarcopenia. Tem vários, KLB, você tem os compostos aí que a gente conhece nas academias, isso aí um nutrólogo ou uma nutricionista pode te ajudar muito nisso. Agora, são vários cuidados. Você falou da perda do equilíbrio. A perda do equilíbrio normalmente é ocasionada por problemas do labirinto, que é uma diminuição da vascularização numa estrutura do ouvido que chama labirinto, e as pessoas têm mais facilidade para ter desequilíbrio. Existe a perda de massa muscular também gera um desequilíbrio, porque a pessoa perde a força, geralmente nos membros inferiores. Alguns cuidados que a gente orienta para as pessoas mais velhas, por exemplo, tentar fazer uma atividade física sempre que possível. Não é todo mundo, não é todo idoso que pode fazer atividade física e consegue fazer atividade física, até porque alguns idosos têm problemas, como você falou, no joelho, alguns idosos têm problema na coluna, alguns idosos têm problemas cardíacos. É claro que todo idoso que pode fazer atividade física, ele deve fazer atividade física para manter a massa muscular, manter um tônus muscular, porque quando você tem uma massa muscular apropriada, normalmente você tem menos perda de massa óssea, osteopenia, osteoporose. Por quê? Porque o músculo fazendo tração no osso, o músculo está preso no osso. Então, quando você faz o movimento, ele traciona o osso. Quando o osso é tracionado, o osso ele entende que ele precisa ficar forte e naturalmente ele puxa mais cálcio para ele.
Mas é importante também fazer exames, como por exemplo a densitometria óssea, para saber se está tendo perda de massa óssea, e o médico, seja ortopedista, seja endócrino, seja ginecologista, orientar a melhor maneira de você suplementar essa perda de massa óssea, seja com medicamento, seja com atividade física, seja com alguma coisa que você está fazendo errado na sua vida. Mas é muito importante prevenir as lesões no idoso. Por exemplo, o idoso está em casa, escorrega no tapete e quebra um fêmur. Vai ser um problema muito grande para ele e para a família, porque é uma cirurgia que tem a taxa de mortalidade muito alta e gera depois, em muitos casos, problemas físicos na deambulação. Então, é melhor prevenir. Tirar os tapetes de casa do idoso, não manter o piso encerado, porque escorrega, e o idoso usar calçado apropriado, não usar meia para andar, porque muitos idosos gostam de usar meia para andar, porque o pé fica mais frio. Aí, meu pé fica frio, vou usar meia. Não usam, porque meia escorrega, piso encerado escorrega, o idoso vai, leva um tombo, quebra um fêmur. Quando você tem fraturas mais simples, por exemplo, fraturas de punho, mesmo que leve o idoso a uma cirurgia, isso não vai deixar uma incapacitação muito grande nele. Agora, o idoso faz lá uma fratura de fêmur, faz lá uma fratura de tíbia, de tornozelo, vai gerar uma dificuldade de deambulação para ele. Então, temos que prevenir isso. Outra coisa que é importante também, banheiro de idoso, tem aquelas barras de segurança, seja dentro do box, que o idoso está tomando banho, tem sabão, tem shampoo, ele escorrega, tendo as barras de proteção ajuda muito o idoso a não cair. Barra de proteção na frente do vaso sanitário também, na frente da parede, na frente do vaso sanitário, para o idoso, ele possa ser ajudado pelo membro superior a levantar. São coisas importantes e simples de serem feitas. Uma barra de proteção não é uma coisa muito cara e é extremamente importante. E mais barato ainda é você tirar os tapetes de casa, né? E não manter o chão lisinho, lustroso. Isso é muito perigoso para os idosos. Medidas simples, né, Gustavo? Mas você falou aí que me chamou bastante atenção, que entre nós, profissionais de saúde, isso é sabido, mas a população geral que está escutando a gente agora, às vezes não tem noção que é como fazer atividade física, além de desenvolver a massa muscular, né, que dá ali a força, sustentação para o idoso fazer os seus movimentos, ela também estimula o osso. Né? Então, às vezes, o pessoal acha que, não, eu tenho que comer muito cálcio, realmente tem, né? Tem que pegar sol, tem que ter vitamina D, mas o impacto que a gente sempre fala, o impacto que eu digo é um exercício de força, não precisa ter um impacto direto, né? Então, a musculação, carregar o peso ali, a tensão do próprio tendão sobre o osso, faz com que o osso se desenvolva e diminua ali as suas lesões, a chance de fratura. E aí, Breno, como é que a gente faz? A Carla Mônaco, ela enviou uma mensagem aqui, ela falou: ano passado eu tive um problema no menisco e um tombo durante uma corrida na trilha. Fiz todos os tratamentos com medicamento, fisioterapia, só que depois disso eu tenho um grande medo em me jogar novamente na corrida. Acho que afetou aqui o meu psicológico. Isso é normal? Mensagem aqui da Carla Mônaco. Algumas pessoas, primeiro, bom dia, Carla. Em algumas pessoas é normal ficar um trauma psicológico depois de uma lesão. Ainda mais se essa lesão demorou assim, um certo tempo para ser curada. É normal ficar um trauma psicológico, sim. Mas eu sugiro você voltar ao seu esporte e observar. Nada melhor do que nós para observar o nosso corpo. Entendeu? Volta a fazer sua atividade. Se voltar a ter o problema, procura um ortopedista que ele vai te orientar nisso. Tem muita gente que tem lesão de menisco. Muita gente que tem lesão de menisco faz atividade física normalmente, porque essa lesão ela está estável, ela não incomoda mais a pessoa. Existem dois tipos de lesão de menisco básicos: a ruptura, que é o menisco quando ele rasga mesmo, e as lesões degenerativas, que são comuns nas pessoas depois de 40 anos. Eu posso ter 30 anos de lesão degenerativa do menisco? Pode ter. Normalmente isso ocasiona uma fraqueza natural do seu menisco, uma fraqueza, digamos, genética do seu menisco. Tá?
Mas você não deixa de fazer atividade física por isso não. Nós temos que conhecer nosso corpo, conhecer nossas limitações, tá? Mas não deixa de fazer atividade não. Voltou a ter um problema, você procura de novo um ortopedista que vai te orientar o que deve ser feito. Dependendo da idade, pode chegar a acontecer da pessoa falar, olha, o ortopedista, você não pode mais fazer esse tipo de atividade? Pode acontecer isso, mas não é comum. Normalmente as pessoas com lesão do menisco, elas tratam da maneira conservadora, com fisioterapia, medicação, ou cirurgicamente, né? Às vezes a gente tem que fazer lá uma cirurgia, uma artroscopia, que você tem que suturar o menisco, ou como acontece na maior parte das vezes, a gente tirar aquele pedacinho do menisco. Normalmente os pacientes voltam à atividade comum, à atividade normal, sem problema. Existem os casos que eles não conseguem retornar? Existe. A gente vê inclusive aí muitos esportes, no futebol, opera o joelho e não consegue retornar na sua plenitude. Às vezes por conta de uma não recuperação boa, às vezes por conta de uma não cirurgia boa e às vezes também por conta do organismo do atleta. Isso também acontece. Às vezes o médico não tem culpa, o fisioterapeuta não tem culpa, ninguém tem culpa. Às vezes aquilo é natural da pessoa. Isso é de pessoa para pessoa. Tá? Mas volta à sua atividade. Se vier ter problema de novo, vai no ortopedista que ele vai saber te orientar. Ouviu, né, Carla Mônaco? Pessoal, 152, a gente tem que fazer mais um break de 2 minutinhos. Continue mandando a sua mensagem no 981574848. Vamos lá. Tem muita lesão no menisco que chega para mim para operar. Não é sempre que tem lesão no menisco, a pessoa acha que tem lesão no menisco cirúrgico. Não é. Quando aquela lesão está estabilizada e o movimento que você faz não pega aquela lesão, não belisca aquela lesão, você não tem dor. Você não tem dor. Não tem dor, não tem cirurgia. Ninguém opera exame. Ela já está quase com 50 anos. Ela volta a fazer atividade física e depois, se houver algum tipo de problema, ela volta para o médico. Ela não deixa de fazer atividade física, não, a pessoa tem que fazer atividade física. Tem o neuromuscular também, né? Às vezes a pessoa fica travada tanto tempo ali, com medo, que para ela ir voltando tem que ser fisioterapia, né? O pessoal negligencia muito, na verdade, o médico fala, faz a fisioterapia, né? O plano faz 10 sessões só. Aí fala, não, mais 10. Aí fala, né, Gustavo? Aí a pessoa não abandona aquilo. Agora tem dificuldade para. Por exemplo, tem colega ortopedista, eu quando está sentindo caminhar, eu sei a dificuldade que ele vai marcar. Então eu não dou 10 sessões de fisioterapia para o paciente. Eu dou 20, 30, dependendo da frequência que ele for fazer por semana, para ele conseguir voltar para mim. Tem muitos médicos que vão lá e colocam 10 sessões de fisioterapia para o paciente. 10 sessões de fisioterapia, o paciente fizer 3 vezes por semana, vai dar menos de um mês. Às vezes o paciente não consegue voltar no médico. Aí ele fica sem a fisioterapia, já melhorei, não vou fazer mais não. Ele não consegue procurar o médico e ele negligencia o tratamento dele. Entendeu? Então, eu já passo uma quantidade suficiente para que o paciente possa voltar em mim. Porque ele não tem facilidade para ele voltar, mas eu já passo o suficiente para ele. Eu passei aquele exame lá quando fui fazer com a nutricionista, aquilo funciona mesmo, aquele exame que eu faço assim. Tá falando que seus ossos são de velho, de 80 anos. Não, o que acontece? Existem diferença de qualidade no aparelho. Entendeu? Se você sair daqui de Angra para Ipuí, você vai de BMW, você vai com uma qualidade. Se você for um carro popular, você vai com uma outra qualidade. Entendeu? E existe a pessoa que faz e a pessoa que veio e a pessoa que não. Tudo isso tem uma diferença. Por exemplo, Matheus é dono de uma clínica de imagem. Você tem uma ressonância de uma qualidade melhor, mas uma de qualidade pior. Você tem um radiologista que dá um laudo melhor e dá um laudo pior. Entendeu? Eu vejo exames pessimamente laudados. Pessimamente laudados. Entendeu? E exames com qualidade muito ruim. Matheus sabe disso. Matheus ele vê exames de outros lugares também, que a pessoa pede para ele ver essa ressonância. Eu já pedi para ele, ver essa ressonância para mim, não sei o quê. Então a gente sabe a qualidade diferente. Da mesma maneira, existe aparelho de qualidade diferente.
existem profissionais de qualidade diferente. É profissional que vai exigir um aparelho de alta qualidade para fazer aquilo. O profissional que vai fazer qualquer um. O cara vai fazer um ultrassom, com o Matheus. Ele sabe que tem ultrassom de capacidade grande e ultrassom de capacidade menor. Mas tem gente que não liga. Tem pergunta aí? Vamos lá, vamos voltar. Costa Azul 6h56, bom dia! Estamos de volta. Endorfina de verão, sem frouxura. É isso aí, meus amigos, estamos de volta aqui com o ortopedista, nosso querido doutor Gustavo Lage e também o doutor Matheus Villanova. Às quartas-feiras, sempre uma aula aqui, né, doutor Matheus? Sem dúvida, Breno. Estamos aí cada vez surpreendendo mais, né? Um dia com a neurologia, na semana passada a gente trouxe endocrinologia e hoje a ortopedia, aí numa pegada atingindo bem o nosso público, né? Tentando sempre trazer um pouco do vínculo com esporte, saúde, bem-estar, que acho que a gente tem que buscar na nossa vida. E a gente estava aqui um pouquinho antes do intervalo falando um pouco sobre as lesões de menisco. Eu queria rapidamente fazer uma última perguntinha sobre o menisco aqui com o Gustavo, que a gente falou aqui um pouco dos bastidores, antes da gente finalizar. Gustavo, quando a pessoa faz uma lesão de menisco, como você explicou, pode ser uma lesão irreversível, quer dizer, tem que fazer uma cirurgia, rasgar o menisco ali, uma rotura, propriamente dito, uma degeneração. E vamos dizer, no caso que a pessoa tem que tirar ali aquele menisco, né? Então, às vezes, a pessoa fica com essa insegurança, porque, não, tem um medo de aquilo fazer falta, realmente faz falta. E uma outra pergunta, já emendando nessa, tem hoje, muito se fala sobre sutura do menisco, que não tira o menisco, é possível fazer uma sutura. Quando que está indicado fazer apenas uma sutura e quando tem que tirar, faz muita falta realmente? O menisco é uma estrutura cartilagínea que fica na parte interna do joelho. A gente tem dois meniscos, o menisco medial, o menisco interno, o menisco lateral, o menisco externo. O menisco, basicamente, a função deles é estabilizar, eles funcionam como estabilizador também, e amortecimento. Ele funciona como amortecedor entre o fêmur e a tíbia. O fêmur e a tíbia, eles têm as duas cartilagens próprias, só que o menisco funciona como amortecedor. Então, você retirando uma parte do menisco, aquela parte que foi retirada faz falta. Por quê? Aquela parte que seria a parte do fêmur, que não teria contato com a tíbia por causa do menisco, que está ali entre um e outro, acaba não tendo o menisco, vai bater a cartilagem na outra cartilagem. E, normalmente, quem tem lesão do menisco e quem é submetido a uma meniscectomia parcial ou total, vai ter no futuro, normalmente, tem um problema de cartilagem sim. Porque você está colocando duas superfícies que não eram, teoricamente, para ter contato uma com a outra, que é a cartilagem do fêmur e da tíbia. E esse desgaste articular varia muito de pessoa para pessoa. Eu tenho paciente operado há 15 anos atrás, de lesão de menisco, foi feita uma meniscectomia parcial, um lado de 40%, 50%, e que não desenvolveu artrose. Mas você tem paciente que em 3, 4 anos desenvolve artrose. O ideal do menisco, ele é ser preservado. Mas dá para ser preservado? Por exemplo, o Matheus me perguntou de sutura de menisco. Você tem no menisco uma parte do menisco que é vascularizada. O que é isso? Que chega sangue nela e uma parte que não chega. A parte que não chega sangue, ela não cicatriza. Você pode suturar, só que você corre o risco de, em 3, 4 meses depois, ter que refazer a artroscopia e tirar aquela parte da sutura. Agora, você tem a parte que tem sangue, a parte vascularizada, que é a borda externa do menisco. Você pode suturar? Pode suturar sim. Inclusive, tem indicação em pacientes jovens. Se você pega, Gustavo, se você pega um paciente, por exemplo, minha idade, 55 anos, com uma lesão meniscal, você sutura, mesmo que seja na área vermelha, na área que é vascularizada, você sutura
O menisco, olha, eu vou avaliar muito mesmo. Por quê? Na minha idade, já não, as estruturas meniscais não cicatrizam muito bem. Agora, se chega um menino de 20 anos, com uma lesão no menisco, nessa área que tem sangue, que se regenera, que cicatriza, claro que eu vou suturar. Muito bom. Doutor, agora, infelizmente, 7h01, a gente já passou um pouco do nosso horário, a gente até começou um pouco mais cedo, porque realmente esse assunto é muito importante, já temos muitas perguntas, mas vamos deixar aqui, então, o contato para que as pessoas entrem em contato para fazer essas perguntas, doutor Matheus e doutor Gustavo. A gente está lá no Facilicard, né? @Facilicard no Instagram. Eu convido o pessoal a conhecer. O Gustavo, eu sei, ele vai falar aqui melhor que eu, não é muito de rede social, mas atende ali na Angra Trauma, na Frei Inácio, e o pessoal pode estar tentando agendar uma consulta com ele, né, Gustavo? Isso, eu atendo na Angra Trauma, aqui em Angra, né? No Rio, atendo lá no Hospital de Trauma. Aqui em Angra, o telefone lá da clínica é 3365-1725. Quem precisar de qualquer tipo de orientação ou tratar alguma lesão, é só ligar lá para fazer essa marcação. Maravilha, pessoal. 7h02, a gente já passou bem do nosso horário aqui, tá? Mas a conversa continua, então, através das redes sociais. Você pode entrar nas redes sociais, agora todo mundo que está ouvindo a gente, para poder falar aqui com todos os doutores, tá bom? Valeu, pessoal. Hoje está